Boa noite, pessoal. Estou eu cá novamente e diante de toda essa crise de pânico aí que nós estamos vivendo, que faz parte do exercício democrático de alguma forma, mas existe realmente é muita afronta, né? Existe uma uma paranoia, entre as pessoas, né? Isso porque o governo ele tem o poder de fazer isso. Se você não estiver muito espiritualizado, muito confiante em Deus, né? E você acaba se envolvendo, ou se tiver alguma energia negativa, ah, você vivenciando, como aconteceu comigo em 2009, né? Que eu realmente me desequilibrei e ah, daí o meu outro lado, né, que é o lado da guerra, né, o lado da defesa, ele acabou ah, reavivando, porque eu estava em letargia mesmo, né, eu estava com uma depressão muito forte e, como eu venho dizendo, não me cuidei, né, não cuidei dessa parte tão importante, porque a minha mãe só tinha a mim e eu só tinha ela. Quer dizer, dei uma grande bobeada aí na questão da saúde, né? E a mente, ela mente, né? Eu estava tão assim envolvida em cuidados e na proteção da minha mãe, no amor, que eu estava cada vez me tornando mais vulnerável. Apesar de estar ciente disto, eu não achava que eu ia entrar numa frequência tão forte que é o nosso PT criminoso. Eu poderia vencer a batalha com relação à minha mãe, que não era uma batalha, era uma guerra, né? Se eu tivesse mais forte, lógico, né? Mas eu já estava meio que morrendo com ela mesmo. Isso não há o que negar. E guerra, amor e paz, né? E daí eu, dentro desse caos, eu tentei mudar daqui, né? Estava já possível, eu sei que depois, como eu já venho dito, é um terreno, continua sendo um terreno minado, e tentei tirar minha mãe daqui, mas eu fui para um lugar ainda pior. Quer dizer, quando você não está numa boa sintonia, não adianta nem sair, porque você vai levar aquilo com você. E todas as vezes em que eu vejo esses vídeos da Joyce e demais patriotas aí que estão lutando pela libertação do país, eu lembro que eu tenho muito isso na genética, né? Eu venho de um povo patriota, né? Meu tataravô era belga e do exército e essas coisas todas que acabam passando para gente. Minha mãe também é uma guerreira, mas dentro desse contexto todo, o que mais me incomoda, eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre se realmente a gente sabe amar, é o fato de não ter respirado, não ter conseguido amar a minha mãe mais do que o terror que estava rolando ao meu redor, né? Eu sou muito
Hã, eu me cobro muito, foi por isso talvez que acabou nessa essa situação. Hã, e, como eu disse, eu continuo vendo esses vídeos, mas não consigo ter paz, não consigo ficar neutra, não só, pela minha vida e pela minha situação, porque ela está descansando, né, mas, me cobrando, que mesmo diante de todo esse caos, e a mente falhando, e o coração falhando, eh, eu, pelas técnicas que eu conhecia, né, e conheço, por que eu não parei um pouco, né, e a amei mais? É uma cobrança que, realmente me perturba no dia a dia. Não sei quando eu vou conseguir, me redimir disso. Há 4 anos atrás, né, depois que ela faleceu, eu fiz minha revolução, era uma revolução de redenção, só que é aquela coisa, espaço e tempo, são ilusórios. Hã, eu não me sinto ainda redimida. Eu poderia ter tido um pouco mais de paciência dentro daquela conjuntura toda, apesar de saber que eu estava incapaz, né, mas, mãe, né, a gente não é difícil, mesmo sabendo que, eu acabei, jogando vento e a gente colhe tempestade. Só que eu não estava atenta, a sabia do PT no poder e tal, mas eu estava muito mais atenta e muito mais deprimida, eu estava me deixando deprimir a tal ponto, né, por essa conjuntura eu não vi luz, eu não vi luz no final do túnel. A luz que eu vi foi de fuga. E é impressionante o cansaço, até hoje eu sinto nas minhas células, o cansaço que eu passei. Ah, eu escrevi até um artigo no Stum, que não somos super-heróis. Eu via minha mãe, né, meu alter ego, ainda, muito, infantil por estar muito ligada a ela, eu via minha mãe realmente como alguém, uma heroína realmente e, uma super-heroína. E não é para menos, porque isso está no mapa dela, quer dizer, é outra ilusão. Então a gente vive uma ilusão coletiva, agora, né, com esse governo estamos numa esquizofrenia coletiva, realmente quem não quer deixar o poder, quem está apegado muito a alguma situação, mesmo alguma pessoa, surta, né. E, quando eu vi que eu não estava conseguindo, eu não digo nem no sentido de que ela permanecesse viva, porque aí seria muito irracional, algum dia a pessoa vai. Mas a questão que eu digo sempre foi a forma, né. Estamos no plano físico, então, assim, queria harmonia, eu queria que ela tivesse ido com mais harmonia, com menos dor, né. Eu sei quando ela teve o AVC, e o hospital não estava, habilitado, né, pronto para tratar, acabei ficando com medo de que eles dessem uma injeção, porque eles dão mesmo e matam.
Daí eu preferi, ficar com ela em casa, lá em Miguel Pereira, e, tratá-la do jeito que dava, com medicamentos, a gente trocou fralda, pessoas, me ajudaram, me exploraram. Olha, foi um caos mesmo. E eu sei que depois que ela foi transferida para o hospital de Vassouras, me prometeram que lá teria, UTI e tudo mais, e não tinha era nada, entendeu. Eh, o que o coração não vê, a gente não sente, e eles realmente conseguiram me oprimir, conseguiram me intimidar, principalmente. Foi realmente um um estado de surto que eu tive, e mas não era apego, era, hã, proteção. Eu não poderia deixar uma pessoa, mãe, que me protegeu a vida inteira de tudo, né. E eu amava, eu a amo profundamente. Como? Ela deve ter sofrido muito ali, né, porque a gente vê as pessoas hoje estão mais, né, falando mais sobre o PT realmente, ele não foi civilizado, ele gosta hum, de truculência. Então, assim, uma pessoa de 88 anos, frágil, né, que confiava em mim, hã, e eu ter, falhado, né, eh, dificilmente, hã, eu consigo me sentir em paz. Apesar dela não estar mais sofrendo nenhuma dor há 4 anos, a dor já está toda em mim, mas, existem passagens, né, existem momentos, existem flashes que ficam, né. Quando a gente foi colocar a primeira fraldinha dela, por ela cair muito, mesmo aqui em 2009, quando ela teve a AVC em 2012, quando nós fomos colocar a fraldinha dela, não tivemos muita habilidade e acabamos meio houve alguma coisa com o fêmur dela, né, e ela gritou tanto, e a gente sem uma estrutura, nossa, sabe, aquela mulher morreu como um soldado na batalha. E, hã, eu fui ao Ministério Público e tal, pedi, mas a cidade, depauperada, né, até hoje então, todo dia eu vejo que morre alguém ali naquele hospital. Em Vassouras fica meio encoberto, porque é mais distante, e esse fracasso, ele realmente não me dá paz, né. Então, porque eu questiono muito, que eu poderia tê-la amado mais, e agora estamos em guerra, né. E a gente não sabe até onde vai, porque quando começa lá em cima, que eles também não estão nem sabendo o que fazer, bate aqui para baixo. Então as relações ficam mais desarmoniosas, esse truque, né, de jogar, pobres contra ricos, negros contra brancos. Então isso a gente sabe, né, tá na história, isso é dividir para governar melhor. E, hã, eu não previ que a coisa fosse tão drástica. Eu fui, inocente, mas ao mesmo tempo, o que eu sinto que aconteceu mais foi, a depressão profunda. Por isso eu digo, gente, muito, muito cuidado com a depressão. Ela derrota. Vou ter que atender o telefone. Boa noite.